Pessoal, boa noite. Quase 9 horas agora. Vou falar um pouquinho sobre o movimento do mercado hoje, sobre mais algumas coisas que eu tenho estudado sobre o Bitcoin, que cada vez me fazem entender ele como um lead indicator do mercado. Por quê? O Bitcoin, cada vez que a gente vai analisar qual a influência que tem no preço dele, a gente está falando de uma semana que inclusive o Fed vai se reunir para poder discutir essa possível corte ou não da taxa de juros, que eu vou falar mais à frente no vídeo. Mas fica muito claro que talvez o Bitcoin ele é muito mais ditado pelos juros e pelo ciclo de liquidez global do que talvez por esses próprios eventos dele, que é o halving, que já está precificado, todo minerador sabe o que vai acontecer. Então, o Bitcoin, ele inclusive serve como esse lead indicator, pois por ele ser tão sensível à liquidez e a oscilação monetária, a gente vai poder utilizá-lo, porque ele antecipa isso muito rápido, ele prevê isso muito mais rápido que algumas commodities. Então a gente pode inclusive usar a precificação do Bitcoin para poder antecipar essas políticas monetárias do Banco Central, principalmente dos Estados Unidos. Tá? Coloquei aqui na tela, a gente tinha falado no último vídeo sobre o S&P 500, falei no grupo hoje que essa semana a gente vai ter uma reunião para ter uma sinalização para o mercado sobre um possível corte da taxa de juros lá em julho, mas, e até por isso que o Bitcoin está tendo essa correção hoje, muita gente foi para a televisão hoje, muitos analistas dizendo que eles não veem necessidade do corte de juros. Claro que a notícia poderia ser pior que essa, né? Mas os fatores macroeconômicos a gente não está pedindo para um aumento, mas existia sim uma expectativa do mercado que houvesse esse corte de juros, e como agora parece que tem muita gente falando que inclusive não há necessidade para esse corte de juros, a gente vê um impacto aí no mercado hoje, com uma correção que atingiu muitas altcoins também. Então vou passar para vocês um pouco do que eu vi aqui nas notícias, e já antecipando, a maioria deles acha que se esse corte de fato for ocorrer, ele vai ocorrer mais para o final do ano, porque nesse momento a gente continua numa zona de estagflação. Então, assim, pode ser que se isso ocorrer, a gente vai ter uma correção maior no Bitcoin, maior ainda nas altcoins, porque, como eu falei anteriormente, o mercado está bullish, porque muita gente estava com essa sinalização positiva. Mas a gente tem que entender que entre eles mesmo, entre os analistas, tem gente que também pensa diferente. Então, por exemplo, aqui na CNN Business fala que vai cortar mesmo, tá? In the fall, então seria mais no final do ano, ok? Estamos aqui na Fortune, mas a reportagem era da Bloomberg. O Ed Yardney, que é um escritor muito prolífico, fala muito de mercado financeiro. Eu vi uma entrevista dele hoje mais cedo, ele justamente falando que não vê motivo algum para ter esse corte de juros, que não faria o menor sentido para o mercado. E, inclusive, ele dá uma provocada aí no mercado em geral, falando que a gente está num FOMO terrível em relação à inteligência artificial, que o pessoal pode aproveitar essa bolha do mercado de inteligência artificial, mas que não vai durar muito, porque justamente ele crê que não vai ocorrer esse corte de juros nesse momento, beleza? E aqui já é uma opinião diferente, tá? The Fed is likely, então assim, há uma possibilidade sim que há esse corte da taxa de juros. Do que eu pesquisei na internet, eu vi muito mais analistas dizendo que não faria sentido e que eles acreditam que não vai haver o corte da taxa de juros, do que esse pessoal que está dizendo que vai acontecer a taxa de juros, o corte. E o pessoal que ainda diz que vai ocorrer o corte da taxa de juros, a maioria deles está prevendo para um segundo momento, que não seria agora em julho. Então, se a gente for até voltar no que eu falei anteriormente, a gente pode entender que o Bitcoin ele vai comportar muito mais no sentido de entender essa expectativa do mercado em relação ao corte da taxa de juros, que não vai ser no momento.
talvez isso seja muito interessante para ele, tá bom? Vamos abrir aqui, vamos dar uma olhada aqui por que é importante nesse momento a gente ter até um arrefecimento. Olha como ele deu uma estilingada enorme e olha como o nosso RSI está aqui nas alturas. Talvez seja sim interessante para a gente começar a fazer uma breve correção, conseguir derrubar alavancagens que estão aí, começar a acumular de novo, passar o halving. Olha o que acontece geralmente depois do halving, a gente tem uma fase de acumulação antes de conseguir subir. No outro halving também, esse halving teve até uma grande correção antes de começar a subir de novo. Então seria interessante sim a gente ter uma correção para a gente conseguir, vamos dizer assim, não antecipar esse preço, né? Como eu tinha falado anteriormente, e de acordo com o Stock to Flow, um topo histórico do Bitcoin seria em 2025, a Bull Run começaria no final desse ano. Então a gente já está num momento aí que é engraçado que o Bitcoin tem vários tabus. A gente fala, o Bitcoin não cai abaixo da média de 200, ele cai abaixo da média de 200. O Bitcoin não faz topo histórico antes do halving, o Bitcoin faz topo histórico antes do halving. Então esse topo histórico antes do halving que a gente teve esse ano, ele pode ser até um sinalizador para a gente, que a gente está um pouco antecipado nessa bull run. Então eu acho que vai ser interessante sim, no médio e longo prazo, a gente começar a fazer uma correção agora, para começar a subir depois do halving, para a gente ter a nossa bull run no final do ano, que seria, coincidentemente, exatamente no momento que a gente teria uma sinalização positiva do mercado do corte de juros da taxa americana, para a gente buscar esse topo histórico lá para 2025, nos tão famigerados 150, 200 mil dólares, beleza? Vamos até abrir aqui a média de 200 para a gente dar uma olhada. Olha como que a média de 200 para a gente, por isso que ela é tão importante, ela serve sempre como um colchão. É o maior suporte que o Bitcoin tem, é a média móvel semanal de 200. Então você vê que até nos bear markets, né, ele vai lá, encontra, né, a média de 200 para servir de suporte para ele voltar a subir de novo. Então em todos os bear markets o Bitcoin encontra a média de 200. Esse do ciclo passado foi uma exceção, tá bom? Por isso que eu estou falando que o Bitcoin vai quebrando vários tabus. Então, assim, é muito difícil a gente ter modelos que são muito eficazes, porque a gente está falando de um ativo que ainda está passando por uma fase de maturação. Então, não tem como a gente prever que, por exemplo, lá nesse primeiro ciclo, que a gente só tinha entusiastas, que, assim, ninguém conhecia, vai ser o mesmo de 2017, que já foi um ciclo que os institucionais participaram, mas ainda muito pequeno. Em 2022 também tinham institucionais, mas um pouco antes disso a China baniu a mineração e o trade. E agora a gente está em 2024, com fevereiro, com a aprovação de ETF, recorde histórico, batendo todos os ETFs de ouro, inclusive o JP Morgan, né, que o CEO fala muita bobagem sobre Bitcoin, falando que o Bitcoin tem encontrado muitos investidores que estão trocando os ETFs de ouro, né, pelos ETFs de Bitcoin. Então, esse ano, parece sim que a gente está antecipando muito essa bull run, até pela questão do ETF, pela própria questão do halving, mas, igual eu estou passando, seria interessante a gente começar a consolidar para conseguir subir de novo, beleza? Vamos voltar agora nos indicadores, até aqueles indicadores que eu tinha passado no nosso primeiro vídeo sobre as estratégias de saída. A gente já pode ver que hoje, principalmente, a gente começou a apontar um pouquinho para baixo. Não é normal a gente voltar para essa banda do otimismo e ansiedade. O ideal é a gente começar realmente consolidar aqui dentro do Belief do Denial, para depois a gente buscar a euforia, que é quando o varejo vai entrar. E, galera, no Google Trends não tem mais nada. Então, assim, posso afirmar com alguma certeza que a gente está longe ainda do topo desse ciclo, que possivelmente vai acontecer só no ano que vem mesmo, quando a gente chegar na banda superior e quando você, em todos os lugares que você entrar, vai estar falando sobre Bitcoin.
Então, quando o retail entrar, tá na hora da gente sair, beleza? A gente vê que também houve um recuo, tá? Na questão do hold ratio, e até trouxe aqui um gráfico interessante que o Cauê da Blocktrends pôs hoje, que isso é muito importante. Por mais que a economia, no geral, a economia não é um jogo de soma zero, então para uma pessoa ser rica, ela não está tirando dinheiro de uma pessoa pobre. Quando a gente fala do mercado, né, compra e venda de ativos, aí sim é um jogo de soma zero. Para alguém ganhar, tem que ter alguém perdendo. E olha que interessante nisso daqui. A gente vê aqui no gráfico exatamente que os institucionais e os holders de longo prazo, esse pessoal continua acumulando. Então, o que está acontecendo? O Bitcoin teve essa correção para 65, eles compraram mais Bitcoin. Em contrapartida, até essas pessoas que têm menos experiência do mercado, que não estão tão acostumadas com o risco, o que está acontecendo, eles começaram a vender. Então, a tendência a partir de agora é essa. A gente tinha um topo histórico lá na casa dos 69 mil dólares. Muita gente compra no topo histórico. Então, muita gente comprou no topo histórico. Na hora que chegou no 75, ou vendeu, ou realizou parcial. E nessa primeira correção, o cara já fica muito assustado. Principalmente o pessoal que veio do mercado financeiro, que 2% já deixa cara de cabelo em pé, 3%. Quando ele entra no mercado, que a gente vê as altcoins derretendo em 20%, muitas vezes esse pessoal opera com stop. Então é uma outra coisa que eu quero passar para vocês. Eu não opero com stop, principalmente altcoins. Não faz o menor sentido para mim eu ter stop no mercado cripto, até porque a gente opera ruído. Eu vou até mostrar para vocês, só para poder finalizar aqui. Então a gente está vendo que os institucionais e as baleias, elas continuam acumulando, e o pessoal que está menos avesso ao risco, eles estão vendendo. Então, se eu botar no gráfico de 4 horas, eu quero falar para vocês sobre o ruído e por que o ruído muitas vezes não faz sentido ter stop. Esse candle aqui, desse dia que eu vou botar aqui no 4 horas, que a gente teve numa manhã só o Bitcoin desvalorizando quase 12%, foi justamente no dia que a Coinbase ficou fora do ar. Então, qual que é o sentido de eu ter um stop sabendo que o mercado cripto ele tem essas oscilações assim absurdas? Eu teria sido estopado. E se eu tivesse sido estopado aqui, eu teria perdido esse movimento aqui inteirinho. Então, para mim, eu não uso stop. Claro que cada um tem que ter sua estratégia de risco, né? Fazer a gestão da banca, etc. Mas para mim não faz muito sentido eu perder oportunidades, até porque, se a gente for olhar aqui no mesmo dia, ele voltou para o preço de novo. Então, assim, operar com stop é complicado em criptomoedas, beleza? Agora eu quero falar outra coisa que é importante para a gente, que é o título desse vídeo, que são os 32 dias para o halving, que é algo que a gente sabe que historicamente acontece o seguinte. O halving, como eu já tinha falado também no vídeo, inclusive sobre geopolítica, muitos mineradores, principalmente os pequenos mineradores, eles sabem que eles não vão conseguir concorrer mais no mercado a partir do momento que a taxa dobrar. Então, pessoal, essa questão, esse choque de oferta que tem no Bitcoin, ele é muito importante pelo seguinte: você imagina que você é um pequeno minerador e cada bloco é minerado em 10 minutos. Gente, numa questão de 10 minutos, toda a sua operação, todo aquele seu investimento, se ela tem 10 milhões investido em máquinas de mineração e tem uma remuneração X, 10 minutos depois, aquilo ali cai pela metade. E a gente sabe que ainda não existe uma tecnologia disruptiva que esse cara, com o mesmo setup que ele tem, com as mesmas máquinas de mineração, ele vai conseguir minerar e remunerar novamente no que ele estava antes, só se o Bitcoin dobrar de preço. Isso a gente sabe que não acontece no momento. Então, o que é muito comum antes do halving e um pouquinho depois do halving é justamente os mineradores despejarem
Bitcoin no mercado para venda, principalmente esses pequenos, que eles sabem que eles não vão conseguir tocar a operação. E até importante que, por exemplo, o mercado de inteligência artificial, me parece que ele vai conseguir pegar algumas espécies de mineradoras para poder emprestar em outros projetos, etc. Porque são máquinas que 10 minutos depois elas se tornam obsoletas, tá bom? Então, o que eu queria falar para hoje nessa questão do Bitcoin seria mais isso mesmo, novamente tranquilizando vocês que eu acho que a questão da correção ela é inevitável, não dá para a gente saber de quanto será essa correção, a gente precisava de uma correção, eu falei isso no primeiro vídeo que eu postei no dia 13, a gente tem correções de 20%, 30% antes do halving, eu falei que eu acho que não vai chegar a ter uma correção tão grande como essa, pelo apetite dos ETFs, então a gente vê que a gente tem um suporte muito interessante nessa zona de 65, porque cai para 65, galera, os acumuladores, as baleias vão lá e compram, tá? Então, enquanto tem gente que não está conseguindo segurar, tem muitas pessoas que estão dispostas a comprar. Então, no curto prazo, devemos ter uma correção sim, eventualmente, se nessa semana houver uma sinalização que não é definitiva, isso acontece mesmo na reunião, que não haverá corte de juros, possivelmente teremos uma correção ainda maior, principalmente nas altcoins, mas no final do ano tudo leva a crer que terá esse corte, e eu acho que será ainda mais interessante para a gente não tentar antecipar esse ciclo e a gente buscar esse topo justamente como a Bull Run, que vai coincidir com a corte da taxa de juros americana. Beleza? Obrigado.